Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Talento, Gente e Gestão. Você está no podcast da M2C Learning com o Edson Ferreira e eu, Gleidson Silva. E aí, Edson? Senhor Gleidson, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo ou nos assistindo, independente do horário. E vamos que vamos dessa vez destrinchar um pouquinho sobre recrutamento e seleção para ajudar as pessoas, os empresários, os gestores a pensar na base do processo da gestão de talento, que é quando chega alguém na empresa. Top demais. E como a gente não programa o que nós vamos falar, apesar de sabermos o assunto, vamos pegar aqui de supetão, Edson. Se nós fôssemos elencar quatro elementos, fôssemos elencar apenas quatro elementos que, do seu ponto de vista, são fundamentais quando o assunto é recrutamento e seleção. Quais são esses quatro elementos do seu ponto de vista, Edson? Em uma palavra para cada elemento. O que não pode faltar se uma empresa quiser implementar ou melhorar um processo de recrutamento e seleção, Edson? Bom, como você falou, como a gente não planeja o que vai falar e planeja só o assunto, as suas perguntas vão me colocando aqui no beco sem saída, né? É fera demais, né? Bom, vamos ver se eu consigo falar aqui quatro coisas. Vou começar pela principal delas. Nós já falamos aí em outros podcasts que não dá para desenvolver pessoas, gerir e desenvolver talentos. Então também não dá para contratar, não dá para fazer o processo de recrutamento e seleção sem analisar competências. Uhum, Porque o processo de recrutamento. Sempre de uma palavra só, né? Depois eu explico melhor, sim, então. Vamos lá. Competências é a isso. primeira delas. A cultura é a segunda delas, e aí a gente destrincha essas palavrinhas depois. A entrevista é a terceira palavra. E a quarta eu vou dizer que é vender. E durante o podcast eu vou explicar por quê. Rapaz, fera demais. Empresário e gestor. Anote essas quatro palavras: competências, cultura, entrevista e vender. Lembrando que nós estamos falando sobre a área de recursos humanos, né, a gestão de recursos humanos, mais especificamente sobre recrutamento e seleção. Então estão aí as quatro palavras para você anotar. E outra coisa, Edson, aproveitando que nós estamos falando sobre isso, nessa introdução, porque aqui pode ser que esteja nos ouvindo alguém que já é empresário há muito tempo e tem muito bem definido, muito claro, um processo de recrutamento e seleção na sua empresa. Pode ser que tenham pessoas aqui que são empresários ou gestores e que estão começando agora, tem um ano, talvez até menos de um ano de negócio. E é possível que esteja nos escutando alguém que já tenha até um know-how, tem uma expertise, uma experiência na área de recursos humanos e, sobretudo, dentro da empresa onde trabalha ou para a qual trabalha, existe até, de uma forma bem definida, o setor de recursos humanos. E por que eu estou dizendo isso? E já já você vai aprofundar para nós, no estilo Edson Ferreira de ser, vai aprofundar nas quatro palavras. Porque, vez ou outra, conversando com empresários que não têm um setor de recrutamento e seleção, um setor de RH, melhor dizendo, bem definido dentro da empresa, eles acham que, número um, isso é perder tempo. Dois, tem uma percepção de que isso é assunto apenas para multinacionais e, por vezes, concentram toda a responsabilidade do processo de recrutamento e seleção, as responsabilidades que são de recursos humanos, para a área de departamento pessoal e, quiçá, o departamento pessoal ainda não é tão bem definido, concentra nas mãos de uma moça ou de um rapaz lá dentro da empresa, que é o auxiliar de escritório, e ele tem que dar conta de papelada e ainda tem que dar conta de todo esse processo que envolve a área de gestão de recursos humanos. Então,
como os cenários são múltiplos e a nossa função aqui, o nosso papel, e é por isso que a gente usa, ó, isso aqui faz parte do nosso DNA, aprendizado contínuo, compartilhar esse aprendizado. Vamos falar um pouco para as pessoas que aqui nos escutam sobre qual é a diferença entre recursos humanos e departamento de pessoal. Acho que isso é muito importante nesse início. E depois a gente aprofunda nessas 4 palavras e vai destrinchando isso. Perfeito. Ô, Gleides, interessante, porque há há um mundo muito diferente nas diversas empresas que existem nesse sentido de DP e RH, porque diversas empresas nomeiam um departamento de RH e não tem nada de RH naquele lugar. Ou seja, só há departamento pessoal. E existem empresas que não têm um departamento de RH e tem processos de RH acontecendo. Olha que interessante. E Exato. muitas vezes, ou pelo menos algumas vezes, nem sabe que aquilo é um processo de RH. Só sabe que aquilo ali é legal, precisa ter, aquilo ali ajuda, desenvolve gente, é legal. E é Sim. importante. Então é engraçado que eu já vi isso. Muito mais o departamento de pessoal sendo chamado de RH, sendo que não é, menos a empresa que não tem RH e tem processo de RH, mas existe, tá? Uhum. Então, e aí você falou um negócio aí que eu acho bastante interessante, que essa semana, como é que tá fresco o assunto? Essa semana eu estive em uma empresa e perguntei o porquê que aquela pessoa X é a pessoa que faz a entrevista. Ela me respondeu, não sei. Não, não é RH, não tem o departamento de RH lá, não tem o setor de recursos humanos. Entendi. Ela me perguntou, eu não sei. Me falaram para fazer, eu faço. Olha que legal, né, cara? Deve ter um processo seletivo acontecendo aí de altíssima qualidade, Pois para é. ser irônico, né? Como diz, Assim, contém ironia. exato. Então, eu sempre penso o seguinte: eu vou responder a sua pergunta, mas eu sempre penso o seguinte: o que faz uma empresa crescer? É o produto que ela tem? É o mercado que ela está? É a expertise? É a tecnologia? Ou são as pessoas? Qualquer dessas respostas únicas, para mim, está errado, porque eu acho que é Uhum. tudo junto. Sim, A tecnologia que acelera o processo, o produto pode ser de alta qualidade, a expertise de uma ou mais pessoa que está ali faz sair na frente, mas no fim das contas, se você misturar tudo isso, o que faz crescer é gente. Seja o exato. próprio empresário, seja um gestor que ele tem, seja a equipe dele, seja tudo junto, ou seja parte disso. No fim das contas, quando você está crescendo, ou quando você quer crescer, a sua maior dúvida é: eu preciso de gente, como é que eu faço para ter gente boa, como é que eu faço para ter gente boa? Em contraponto a isso, o que você menos vê na empresa são processos de RH acontecendo. E aí eu começo a responder a sua pergunta sobre DP e RH. São processos de RH acontecendo. Então, qual que é a diferença de um RH e um DP? E quando eu chamo de processo de RH, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo sobre metodologias aplicadas, ou pelo menos ações aplicadas dentro da não é o ideal é metodologia, mas pelo menos a gente vê ações aplicadas dentro da empresa em prol do desenvolvimento dos talentos que ali existem ou da construção de talentos que ainda não existem. RH existe, a palavra recursos humanos, a expressão recursos humanos é até um pouco ingrata, porque o RH não tem nada de recursos humanos, ela tem muito mais a expressão que a gente usa, que é agente de gestão, né? Mas ok, no mundo se usa recursos humanos. Hoje está falando muito sobre gestão de talento, que é o nosso tema. Está falando muito sobre gente, fala-se muito sobre gente de gestão, que é o que a gente faz. Mas o RH ele existe, sendo o departamento ou apenas os processos que existem lá, para potencializar, desenvolver e cuidar de gente. Uhum. Né? Tem uma velha frase que é: cuide das pessoas para que ela cuide do seu negócio. Exato. E ela é verdade. Então, quando você tem. Muita gente acredita que uma área de RH, por exemplo, é custo, como você mesmo falou, porque ela não tem na empresa
alguém desenvolvendo processos que potencializa, desenvolve e cuida de gente para que elas entreguem mais resultados lá na frente. Então, RH é para potencializar e desenvolver pessoas. Então, é para olhar para a sua equipe e injetar ali recursos e condições, ferramentas para que aquelas pessoas desenvolvam cada vez mais os seus talentos e possam crescer na empresa, porque elas vão fazer a empresa crescer. DP é a parte burocrática do processo. DP é o registro lá da contratação, o exame admissional, o exame demissional, as regrinhas lá da folha de pagamento, os cálculos de férias. Não há aqui uma qualificação sobre o que é melhor ou sobre o que é pior. Porque se um dos dois não tiver, a empresa vai ter problemas sérios. Se ela não Exato. tiver a parte legal, organizada, metrificada do DP, ela vai ter sérios problemas. E se ela não tiver também processos de RH acontecendo para desenvolver pessoas, também vai ter problema sério, porque vai chegar num gargalo que não consegue crescer mais e a concorrência vai passar por cima e vai sair lá na frente, né? De uma forma não muito boa. Mas, respondendo de forma mais objetiva, enquanto o DP é a parte burocrática do processo de contratação, da contratação à demissão de pessoas, o RH é a parte até um pouco mais lúdica e a parte de treinamento, desenvolvimento e qualificação de pessoas também, desde lá de antes da contratação até a demissão. Maravilha, maravilha, Edson. Então, você que é empresário, gestor que nos ouve, agora com essa clareza da diferença entre recursos humanos e departamento de pessoal, nós podemos aprofundar um pouco mais e eu te convido a olhar para esse podcast ou para você que nos assiste com a seguinte ótica. Ao invés de você comparar a sua empresa com uma outra, não compare nesse momento, ainda que seja um concorrente. E mesmo que o seu concorrente seja pioneiro, ou se você estiver à frente do seu concorrente, não use a comparação. Olhe do ponto de vista de dentro do seu negócio. O que nós podemos fazer? O que eu, empresário, que eu, gestor, posso fazer dentro do meu negócio e que, se eu fizer, vai ajudar a desenvolver essa área, que são as áreas de recrutamento e seleção de pessoas. Agora, com essa clareza da diferença aqui entre recursos humanos e departamento de pessoal. E eu digo isso porque nós te convidamos a anotar as 4 palavras. E quais são elas? Competências, cultura, entrevista e vender. E agora nós vamos aprofundar um pouco mais em cada uma dessas palavras e o que essas palavras têm a ver com recrutamento e seleção. E antes desse aprofundamento, é importante também nós construirmos uma clareza para falarmos a mesma linguagem em relação ao que é recrutar, o que é o recrutamento, o que compõe, quais são as etapas de um processo de recrutamento, o que é selecionar pessoas. E aí a gente aprofunda nessas 4 palavras. Se nós fôssemos fazer aqui, Edson, um paralelo entre a fase de recrutamento e a fase de seleção, nós podemos falar que essas duas fases, elas funcionam de forma isolada ou não? Elas são fases complementares, etapas complementares de um processo maior. Sem dúvida nenhuma, elas são etapas complementares. A gente usa muito essas palavras, né? Recrutamento e seleção. E está nessa ordem, né? Primeiro eu recruto, depois eu seleciono. Mas eu queria inserir uma terceira palavrinha aí extremamente importante nesse processo. Por quê? O recrutamento pressupõe, e aí eu lembro do Exército fazendo aquelas campanhas de aliste-se ao Exército, que é toda uma campanha para falar que você se alista e está em busca, muitas vezes está o soldado na rua entregando um papel, ou vai em lugares estratégicos para tentar convencer pessoas, conversar, fazer palestras sobre o conteúdo, para recrutar pessoas interessadas, ou seja, para que apareça um volume de pessoas interessadas. Mas o Exército não tem vaga para todo mundo. Então, o que ele tem que fazer com esse volume? Ele tem que criar alguma maneira ali que ele possa selecionar os mais adaptados ali, não é os melhores ou os piores.
é os mais adaptados para continuar o processo ali e chegar a servir o Exército. E esse processo de selecionar ali o mais adaptado, então, é a seleção. Uhum. Recrutamento e seleção. Então, o que é que normalmente as empresas fazem? Elas abrem uma vaga e aí começa o processo de recrutamento, ou seja, divulga a vaga em diversos canais para que apareça uma série de interessados para depois começar o processo seletivo. O recrutamento e a seleção, geralmente, ele está ligado a uma vaga aberta. Uhum. Também há discussões sobre maneiras melhores de fazer, ou pelo menos mais adequadas a contínua, a um pipeline de talentos. Mas Uhum. normalmente o recrutamento e seleção está ligado a uma vaga disponível. Então surgiu uma vaga, eu faço, divulgo a vaga, faço o recrutamento, faço a seleção. Tem uma outra palavra aí que eu acho que é muito importante e que ele não depende de uma vaga aberta, mas ela ajuda demais quando você precisa realmente contratar, que é a atração de talentos. Uhum. A gente tem o recrutamento e a seleção, mas de uma forma contínua, a empresa deveria pensar em atrair pessoas. O que é atrair pessoas, então? É aquele que vem de encontro à sua empresa, aquele que vem interessado na sua empresa, independente se tem uma vaga ou não. Ou pelo menos aquele que está de olho, fala, o dia que surgir uma vaga ali, eu vou me candidatar. Isso é Uhum. atração de talentos, porque ela mostra para as pessoas que, de uma forma ou de outra, seja quais cada empresa tem as suas formas, é muito interessante trabalhar naquela empresa. Sim. Então, isso é atrair. Então, o processo de recrutamento e seleção que você me perguntou, eles são etapas ligadas uma na outra, mas há um processo aí que circunda o todo, que deveria estar sendo trabalhado continuamente, que é a atração de talentos, que é a empresa mostrar para o seu público-alvo, no caso de recrutamento e seleção, a vantagem de se trabalhar naquela empresa, os benefícios que ele tem para atrair essas pessoas. Sim. E quando a empresa consegue fazer isso, até mesmo do ponto de vista cultural, dependendo de como é a cultura da empresa, ela consegue transmitir isso para a sociedade de uma forma tal que realmente desperta o desejo das pessoas em trabalhar ali. E você me fez pensar, Edson, quando você falava, em algo que é muito importante. Se tem um empresário aqui agora, vamos supor que tem um empresário que está nos ouvindo ou assistindo, e ele não tem um processo de recrutamento e um processo de seleção bem definido. As coisas até acontecem, leva no peito e na raça, e inclusive é louvável quem tem coragem de empreender, sobretudo aqui no nosso país. E vamos supor que esse empresário, nesse momento, e a propósito, ele está participando aqui desse podcast justamente porque se interessa sobre esse assunto e quer evoluir. Qual que é a sugestão que você poderia dar ou que nós poderíamos deixar para esse empresário que deseja começar um movimento de profissionalização desse processo de recrutamento e seleção? Vamos partir do princípio que o cenário é o seguinte: a pessoa tem a empresa, é uma empresa jovem aí de 2, 3 anos, ela tem um contador, então o contador cuida da parte burocrática, faz o papel lá do departamento de pessoal. Dentro da empresa tem alguém que cuida de fazer essa ponte, esse intercâmbio, em termos burocráticos mesmo, da empresa com o contador. Eventualmente tem alguém de confiança que está lá na empresa há muitos anos, e essa pessoa, por conhecer a empresa, saber como é que ela funciona, essa pessoa é encarregada de fazer as entrevistas, de correr atrás para poder anunciar a vaga, e o empresário ele só dá um aval final porque tem alguns processos que dependem dele. Então, esse é o cenário. Se esse empresário ou gestor quiser dar um próximo passo, qual que é a principal dica que nós podemos dar para ele no sentido de profissionalizar esse processo de recrutamento e seleção? O Gleidson, entendo o que você está falando, mas eu queria trazer uma metáfora aqui, que eu nem sei se é funcional, porque eu pensei nela agora. Certo. Imagina um bolo que você quer fazer, uma receita qualquer. Vamos usar um bolo é até fácil, mas um bolo que você quer fazer Uhum. e você tem ali 5 ingredientes, então você providencia os 5 ingredientes e você tem que fazer esse bolo. Se alguém perguntasse, olha, qual que é o primeiro passo
que cozinheiro tem que dar para fazer esse bolo bem feito. Se eu Uhum. falar com ele que conseguir os 5 ingredientes de qualidade, será que no meio do processo, algo que ele não fizer bem feito não vai comprometer o bolo como um todo? Ou seja, ele Uhum. consegue os 5 ingredientes de qualidade, mas ele não conseguiu o medidor que vai fazer as medidas com qualidade. Será que esse bolo vai sair bom? Talvez não. Uhum. Ele consegue os 5 ingredientes, mas ele tem um forno que ou é muito quente ou não tem calor suficiente. Será que esse bolo vai ficar bom? Também não. Uhum. Então, eu convido aquele que quer dar um passo em direção a profissionalizar um processo de recrutamento e seleção a fazer isso olhando por um todo. Por Uhum. mais que ele vá dar o primeiro passo, os outros passos precisam estar planejados. E eu vou usar aqui nessa, nesse dia de hoje, para responder a sua pergunta, as 4 palavras que eu usei. Uhum. Foi providencial, mas não foi roteirizado, mas é o que nós temos realmente aqui, as 4 palavras. Vou dizer por quê. Uhum. O que acontece normalmente, e eu estou passando por isso nos processos aqui de atendimento de algumas empresas, o que eu vejo normalmente eu tenho uma vaga, eu abro essa vaga, e normalmente você deu até um cenário aí de que outra pessoa faz aquele processo, mas acontece muito também do próprio empresário fazer todo o processo, Uhum. por N motivos, insegurança, não tem alguém capacitado, de confiança, aí ela quer assumir tudo achando que o outro não vai fazer bem feito. Certo. E aí eu abro uma vaga, exemplo, vamos chutar um aqui, vou abrir lá para a minha área de financeiro. Então eu abro a vaga, comunico lá, vaga para o financeiro. Aí aparecem os currículos, o empresário senta com aquela pessoa, conversa e decide se contrata ou se não contrata. Eu pergunto, qual foi o método usado para descobrir se aquela pessoa é a mais adequada para o cargo? Uhum. Porque se foi uma conversa, uma simples conversa, tem uma coisa bem errada aí. Então eu preciso das 4 etapas para eu conseguir fazer bem feito, ou talvez as 3 primeiras Uhum. como fundamentais: a parte de competência, a parte de cultura e a entrevista. A venda pode até ser complementar, mas ela não é dispensável, mas ela agrega bastante. Porque, veja bem, o empresário, a gente não tem escola de negócios, a gente não aprende na escola tradicional a comandar uma empresa. Então, a grande maioria dos empresários, é o que você falou, vai no peito e na raça. Sim. E aí vai saindo bem, os caras são raçudos e faz a empresa crescer nas suas costas. Exato. Mas não faz ela crescer tendo parceria com a equipe. A equipe acaba sendo ali um staff, né? Uhum. E o empresário é que carrega tudo. Então, se eu vou sentar para fazer uma entrevista com alguém, para fazer um processo seletivo, e aí eu vou deixar o recrutamento um pouquinho de lado, mas eu vou falar mais do processo seletivo, e não que ele não seja importante, é por causa da metodologia específica. Eu sento e pergunto quem é você, de onde você vem, onde você trabalhou, quem é seu pai, quem é sua mãe, tá, 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 tá. Falei, parece ser uma boa pessoa. Aí eu pergunto, e eu perguntei recentemente a um empresário, vamos contratar alguém para a área X? Vamos. Edson, posso marcar para você conversar? Me ajuda, posso marcar para você conversar com essa pessoa aqui amanhã? Eu falei, não. Ué, se não, você não vai me ajudar? Tô Vou, precisando com urgência. eu vou te ajudar. Mas eu quero que você entenda que se eu entrevistar uma pessoa para você, se eu sentar para entrevistar alguém para você amanhã, para a sua área financeira, eu não tenho a menor ideia de como eu vou conduzir essa conversa. Que eu não sei que tipo de profissional você precisa. A empresa A precisa de um profissional de uma maneira para o financeiro, enquanto a empresa B precisa de outra maneira para o financeiro. É outro profissional. Exato. Vai influenciar o momento da empresa, o tamanho da empresa, a região da empresa, os outros colaboradores que estão na empresa, o momento do próprio empresário, o caixa da empresa, uma série de informações, isso aí só para dar uma geralzinha, é uma Uhum. série de informações que vão impactar. Mas o primordial aqui, que eu quero trazer
essa pessoa que você quer contratar para o financeiro, quais são as competências que ela tem que ter? Ótimo. Então foi esse o meu nível de conversa. Vamos conversar amanhã? Não. Vamos conversar uns dias para frente para eu sentar com você e a gente fazer pelo menos uma pré-análise. Sim. Talvez eu não consiga fazer a análise perfeita, mas vamos fazer uma pré-análise. Eu preciso entender quais são as competências que você quer. Uhum. Eu posso querer uma pessoa mais dedicada a processo, que executa o que está ali para executar, mas eu posso precisar de uma pessoa mais criativa para me ajudar a desenvolver um melhor planejamento ali. Eu posso precisar de uma pessoa planejadora, como eu falei agora. Eu Sim. posso precisar de uma pessoa que tem um autoconhecimento do tema financeiro, ou seja, hard skills, o tema que a gente falou no último podcast, mas talvez não. Talvez eu precise de uma pessoa mais bem desenvolvida no processo de gerir equipe. Sim. Então, são momentos e momentos. Enquanto eu não fizer um mapeamento de competências para os cargos que eu tenho na empresa, para eu saber que tipo de pessoa eu vou contratar, eu não consigo conduzir um processo seletivo bem conduzido. Então, Edson, nós estamos entrando aí na palavra competências. Você que é empresário, gestor, anote aí o que o Edson vai falar e continuar aqui aprofundando em relação a essa parte de competências. Até mesmo para não correr o risco de, depois de ter visto esse podcast, ter ouvido esse podcast, mesmo com conhecimento, correr o risco de contratar uma pessoa que é gente boa, muito top, até mesmo para você lidar com ela, mas para colocar no lugar errado. Imagina uma pessoa que é extremamente extrovertida, ela tem uma tendência de trabalhar mais tranquilamente na área externa, lidando com gente, falando o tempo todo. Ela tem agilidade, mas ela não tem a capacidade de prestar atenção nos detalhes, não tem capacidade de planejamento. As chances são que, se para o perfil na área financeira, por exemplo, você busca alguém com habilidade de planejamento, essa pessoa dê errado, mesmo sendo gente boa. Então, essa capacidade de fazer uma avaliação das competências, ela precisa ser desenvolvida por você, gestor, por você, empresário, se você toma conta do processo de recrutamento e seleção. Então, tome nota aí daquilo que o Edson vai aprofundar sobre essa expressão aí, competência. E aí é importante dizer também, Gleides, que competências não se define olhando para a pessoa e falando tem que ser isso ou tem que ser. Existem técnicas para isso. Uhum. Então, por exemplo, mas eu não sei fazer, ok. Você não sabe fazer, ou você vai buscar aprender a fazer, ou você vai buscar quem sabe para te ensinar, ou você vai buscar quem sabe para fazer para você. Ok. Para fazer essas. O fato é, enquanto você não tiver as competências muito bem alinhadas nos cargos, e dentro do financeiro você tem N cargos, então ali são competências diversas que você precisa para cada cargo, né? O auxiliar financeiro, o analista financeiro, o coordenador financeiro, o gestor financeiro, o diretor financeiro, são competências muito diferentes de uma para outra. Sim. Então eu preciso ir definindo isso até para ficar fácil do processo de desenvolvimento das pessoas dentro da empresa. Mas, enquanto eu não fizer isso, o meu processo seletivo vai ficar na base do chute. Chute. Eu chuto e vejo se dá certo. Eu chuto e vejo se sai o gol. Chutei de olho fechado. Por mais que eu sente para conversar com essas pessoas. Então, a primeira palavra que eu falei como importância é a competência, porque não há mais nada que vá fazer a sua equipe entregar resultados se não for desenvolvimento de competência contínua. Então, quando eu vou contratar alguém, eu preciso encontrar aquele que estiver mais adaptado ao mapa de competência que eu já tenho. O processo seletivo, Gleides, ele é um processo de comparação. E aí são dois tipos de comparação, um que normalmente se faz e outro que não se faz. O primeiro é comparar o candidato A com o B, entender qual que é o melhor no sentido de mais adequado para entrar na empresa. Correto. Não há o melhor ou o pior no sentido essa pessoa é melhor que aquela. Uhum. Não, essa pessoa está mais adequada ao que eu preciso. Ok. A segunda comparação é que normalmente não se faz. É exatamente isso.
essa pessoa está mais adequada ao que eu preciso. Mas como assim adequada? Me explica. Por que ela está mais adequada? O processo seletivo também é esse processo de comparação de eu preciso de N competências nesse cargo, e eu estou vendo que essa pessoa aqui é que mais está próxima dessas N competências que eu preciso. Então, por isso é que eu estou contratando ela. Não é porque ela é mais bonita, não é porque ela é mais legalzinha, não. É porque ela, além dela se encaixar muito melhor nessas competências que eu estou vendo aqui, eu estou entendendo que ela vai se desenvolver mais rápido. Porque dificilmente eu vou contratar uma pessoa que se adequa 100% ao que eu preciso ali. Dificilmente. Pode acontecer. Mas eu vou fazer esse processo de comparação daquela pessoa com o cargo e automaticamente eu fiz dela com a outra. Porque se uma se adequa 80% e a outra 75%, a tendência é que eu escolha por essa que se adequou 80% às competências que está mapeado ali no cargo. Então, Ed, você está dizendo com isso que, já que você falou aí que a gente não olha para a pessoa, tem que dar um passo atrás. É preciso olhar então para o cargo. A descrição do cargo é que vai dizer para o gestor, vai dizer ao empresário que tipo de competências a pessoa que vai ocupar aquela vaga precisa ter, e aí com base nisso é que avança. Exatamente. Olha só. E aí, quando a gente fala em competências, a gente volta lá no último podcast que a gente gravou, inclusive se você não ouviu, vá lá para que esse tema aqui fique mais claro ainda. Competência está falando da hard skills e da soft skills, né? Uhum. Hard skills, competência técnica, é o saber e a habilidade, e as soft skills, que são os comportamentos de uma pessoa. Mas aí vale a gente pensar, será que alguém com um comportamento inadequado vai ter longa carreira na empresa? Acredito que não. Alguém que não tem o conhecimento técnico daquela área, imaginando financeiro, que ela não entenda nada de financeiro e também não está disposta a aprender, ela não vai desenvolver essa competência hard skills, também vai se dar bem na empresa? Não, Vai. dificilmente, né? Agora, normalmente as empresas contratam olhando para hard skills. Nossa, eu vi no currículo dela que ela tem graduação em administração, ela fez pós-graduação em gestão financeira e depois ela fez um MBA em economia. Estou dando exemplos aqui. Nossa, essa pessoa é maravilhosa, mas aí esquece de olhar soft skills, de olhar comportamento. Então, quando a gente está falando em competência, a gente está falando dos dois, porque o processo seletivo precisa mapear os dois. Normalmente tem aquela frase, né? Contrata-se pelo currículo, que são as hard skills, manda embora pelo comportamento. E não adianta, você tem alguém que tem um comportamento inadequado dentro da sua empresa, essa pessoa não terá vida longa, não vai funcionar. E eu vou te explicar por quê, indo para a segunda palavra, chamada cultura, que foi a segunda palavra que nós falamos aí. Foi. E eu fui pego de supetão, então eu tive que anotar aqui para eu lembrar. Estou olhando a segunda palavra aqui. Cultura. O que é cultura? Você vê o tempo todo na mídia falando da importância da cultura de uma empresa, da importância do fit cultural, que é a adequação das pessoas à cultura, e que você precisa contratar pessoas que se adequam à sua cultura. Então, quando a gente fala em competências, que a gente fala em hard skills e fala em soft skills, e aqui eu estou dizendo que você tem que olhar para o cargo para mapear as competências daquele cargo, mas tem um outro processo extremamente importante, por isso que eu dei o exemplo da receita do bolo, porque se mascar uma, a chance do resultado final não ser adequado. Sim. Existe um outro negócio que chama cultura. Não adianta eu trazer uma pessoa que se adequa aos comportamentos mapeados do cargo, e aí já é um bom fit cultural, na verdade, mas que não se adequa à cultura como um todo. Sim. Então, além de mapear as competências do cargo, eu preciso mapear a cultura da empresa. E aí, fazendo uma pequena análise do que é cultura da empresa. Se você digitar no Google agora, cultura da empresa, o que é? Vai aparecer lá algo como é o jeito que as pessoas fazem, é como elas pensam, é como elas decidem. Tem gente que define assim, cultura é o que as pessoas fazem quando o chefe não está olhando. Cultura é aquilo, essa definição até gostei. Outro dia eu vi um outro podcast falando
cultura é aquilo que você tolera na sua empresa. Achei interessante. Mas se você ouvir isso tudo, você fala assim, tá, mas qual o primeiro passo que eu dou? Porque eu não entendi Exato. nada. Sim, Ficou muito bonito tudo que falou, eu concordo com tudo, mas e aí? Como é que eu faço cultura na minha empresa? exato. Se você pegar o termo cultura na antropologia, que é onde se estuda a cultura de um povo, ou no caso de vários povos, você vai ver que cultura é isso, é o estudo de como eles vivem. A cultura de um povo estudar a cultura de um povo, é estudar a cultura, é estudar como eles vivem, onde eles vivem e algumas vezes o porquê vivem daquela forma. Esse termo cultura vem lá da antropologia, para eu entender isso dessa forma. Então fica claro para mim que cultura também é comportamento. Exato. Se cultura é o jeito que as pessoas fazem, o que elas pensam, como elas decidem, é o que o fulano faz quando o chefe não está olhando. Então, veja que eu estou usando um verbo de ação o tempo todo, é o que faz, o que pensa. Sim, Então, cultura é comportamento. Então, eu preciso aprender a também mapear comportamentos de cultura. Então, eu preciso de comportamentos de cada cargo, mas eu preciso de comportamentos de cultura. E aí existe sim uma hierarquia. Comportamentos de cultura são muito mais importantes do que comportamentos do cargo. Ah, então comportamento do cargo não tem importância? Tem muita. Aqui de cultura tem um nível acima. é, E se a pessoa adequa a cultura, adequar ao cargo, vai ser maravilhoso. Porque as competências do cargo, elas derivam da competência de cultura. Porque senão dá errado. Se sim, eu tenho a cultura apontando para um lado e tenho o cargo apontando para outro, está tudo errado. Tá? Elas derivam dos comportamentos de cultura. Então, por isso, a segunda palavra foi cultura. eu vejo isso que você está falando aí de uma forma muito intensa em empresas que têm a cultura de promover a pessoa quando ela faz um recrutamento interno, uma seleção interna, e às vezes até sem saber o que está fazendo, faz de uma maneira mais natural, mais empírica. Então ela tem a cultura de fazer uma promoção por tempo de casa. Ela pega lá um Tem até uma colaborador, dor aqui quando você fala isso. é, ela pega lá o João da Silva, pega a Joana, fala assim, não, rapaz, a Joana, o João tá aqui comigo. Serviço público, né? Desde isso, exato, desde quando começou, então ela merece, agora tem essa oportunidade, ela merece essa oportunidade. Eu vou aumentar aqui um pouco o salário dela, dessa pessoa, vou dar aqui algumas outras responsabilidades para ela, porque realmente ela merece, é uma pessoa de confiança. Então a cultura da empresa é essa. Problema, e não é que a pessoa não mereça, mas possíveis problemas com esse tipo de cultura. Ela pega uma pessoa que é excelente profissional, quer seja na área de finanças, de vendas ou em alguma outra área da empresa, área de operações, e promove e inclusive dá a atribuição de gerir um pequeno grupo de pessoas. Mas essa pessoa, ela não tem competência ainda técnica, não tem a competência comportamental para poder lidar com essas novas atribuições inerente a essa nova função. Então, as chances, daí para ilustrar a questão do peso da cultura, a chance de dar errado é muito grande. É muito grande. Então, tem chance de perder o excelente profissional que já estava ali naquela função e, ao mesmo tempo, perder outros bons profissionais que poderiam até desenvolver-se e crescer em função de fazer um recrutamento e seleção interno, mas da maneira errada, sem método. Ah, Gleice, então quer dizer que eu não posso promover alguém que é velho de casa, essa expressão que costuma se usar? Pode. Faça isso com critérios. Quais são os critérios básicos? E aí vem aquela questão de ficar atento à cultura. Aí eu tenho essa cultura. Qual que é a nova cultura que eu posso implementar? A cultura da preparação. Então eu vou montar aqui uma trilha onde vai ter um ciclo de aprendizagem, que aí sim, com clareza daquilo que a pessoa precisa para desenvolver bem a nova função, tecnicamente e em termos de comportamento, eu vou prepará-la para tal. Ah, Gleison, mas eu não tenho a capacidade técnica, a capacidade comportamental para preparar, ou eu não tenho tempo. Tá, monta esse programa e busca alguém que pode te ajudar. Perfeito. Busca um terceiro.
Ah, Gleison, essa empresa não tem recurso para isso. Não é desculpa. Você vai ter que dispor um pouco mais de tempo, mas você pode ir, por exemplo, no YouTube e procurar lá M2C Learn. Pode ir para esse podcast e procurar conteúdos que vão te ajudar nisso. Vai demorar mais tempo. Aí vai depender do momento da empresa. Então, ou você compra tempo de quem já tem expertise para poder executar isso para você, você falando o que você quer, ou você gasta tempo fazendo a curadoria, organizando os materiais e você monta a trilha para essa pessoa aprender. Perfeito. E eu quero aqui, então, já que você abriu essa brecha aí, convidar quem está nos ouvindo também, quando surgir uma dúvida, e falar, poxa, eu queria que falasse um pouco mais disso, ou me surgiu uma dúvida aqui, porque o Gleidson falou ali sobre essa pessoa que foi promovida e que não teria condições de assumir uma equipe. E quando eu digo condições, não está preparada para ser um líder, para ser um gestor. Aí me veio na cabeça, então, como é que eu faço para isso? Se você está com essas dúvidas enquanto nos ouve, comenta aqui no nosso podcast, seja aí onde você estiver ouvindo, onde você estiver vendo, que aí a gente pode providenciar um conteúdo mais aprofundado. E eu estou falando isso por quê? Porque enquanto você me falava, eu notei um tema aqui, ó, os desafios da primeira liderança. Vamos gravar um podcast em breve sobre isso. Olha que legal. Notado aqui para a gente ir encaixando, né? Quer dizer, eu tenho insight quando você está falando Sim. aí. E esse negócio é tão natural, né, que uma coisa puxando a outra. O Uma coisa vai podcast puxando a outra. Exatamente. anterior gerou isso daqui e esse está gerando mais um, e fora a lista de vários assuntos que a gente tem para falar ainda. Exatamente. Então, quando você falou assim, vem aqui no YouTube, no canal da MTC e busca o conteúdo. Mas se não tiver, vamos criar um. Manda para Sim, cá, né? E vamos criar um. legal. Show de bola, Gleides. Agora, indo para a terceira palavra, se você me permite, não Vamos sei se lá. você quer É concluir isso aí. alguma coisa aí. Avança. Indo Maravilha. para a terceira palavra que eu falei foi entrevista, né? Isso. Então, veja bem, se eu tenho mapeado competências, se eu tenho mapeado as competências de cultura, como é que eu faço para descobrir isso nas pessoas? Eu preciso descobrir dentro de uma entrevista. É a melhor ferramenta, a principal, não vou dizer a única, mas é a principal ferramenta para tentar entender essas competências, principalmente as comportamentais, porque as técnicas a gente faz um exercício, uma questão prática, né? Se o cara está indo para o financeiro, eu coloco ali um case para ele me falar. Se ele está Uhum. vindo para vendas, eu coloco um case também para ele vender. Se está vindo para programador, desenvolvedor de software, eu peço ele para desenvolver umas linhas de código ali, então é fácil. O comportamental, eu posso usar algumas formas também, posso usar dinâmicas, posso usar alguns casos assim, mas a entrevista ainda para mim é a melhor ferramenta. Então, uma entrevista, para complementar o processo aí, e indo para essa terceira palavra. Primeira coisa sobre a entrevista. A entrevista, ela não é o que eu vejo por aí também. Ela não é um processo inquisitório. Ela não é para a pessoa sentar na sua frente e você começar a fazer perguntas para ela que ela fica até com medo de responder. Sabatina agora. Tem entrevista que às vezes é até ameaçadora. Sim, Complicado. Então não é para isso. A entrevista também, ela não é uma conversinha de amigos. Ela não é uma conversa descontraída, mas aqui vem um passo a mais. Ela não é uma conversa descontraída, mas ela precisa parecer ser uma conversa descontraída. exato. Por quê? Veja bem, quando é que as pessoas realmente se soltam e falam mais de si? Quando estão numa conversa descontraída. Sim, Se elas vão para uma entrevista, elas vão preparadas, pelo menos aqueles que vão preparados são os mais qualificados, porque se ele procurou se preparar, é esse tipo de profissional que eu quero. sim. Uma vez alguém me perguntou isso, Edson, mas como é que faz? Porque as pessoas, elas se preparam para a entrevista. Eu falei, ponto para elas, velho. Se elas se Exato. preparam para a entrevista, eu imagino que elas vão ter o mesmo cuidado com o trabalho que ela vai desenvolver. O Sim, problema para mim é aquela que não se prepara para a entrevista, porque essa é descuidada. Nem para exato. entrar na empresa ela está preocupada em se preparar, né? Ok, então que venha preparada. Mas, e aí o que eu preciso fazer é não fazer esse processo inquisitório, não transformar essa entrevista numa entrevista sádica, né? A entrevista não é para fazer pegadinha,
Não é para falar assim, viu, na situação que eu deixei aquela pessoa, ela não sabia responder, não é isso. E Nossa, às está vezes fazendo isso, tá tudo alguns errado. ainda fazem isso e justificam que não, se não aguentar essa pressão da entrevista, não serve para mim, não. É. Bom, tá bom, se ele quer pessoas desse tipo na empresa, tá ótimo também, tá, é cultura. Se a Exato. cultura ela é pressão pura, começa na entrevista. Eu só não Sim, acho que funciona tão bem. Mas ela precisa ser uma conversa descontraída, porém, ela tem que ser uma entrevista parecendo uma conversa descontraída, porém planejada. exato. Por que planejada? Vamos lá. Se eu mapeei dentro do meu mapa de cultura que eu preciso de pessoas resilientes, entendendo resiliência como aquele que não desiste no primeiro obstáculo, mas sim se mantém motivado para conquistar o resultado. Se eu preciso de pessoas minimamente com essa condição, eu preciso estar preparado para investigar se essa pessoa tem essa condição, se ela apresenta resiliência na vida. Uhum. E eu só vou saber fazer isso se eu tiver preparado a minha entrevista antes e mapeado que perguntas eu quero fazer para essa pessoa, que vai me fazer ela contar uma história dela para eu entender se ela tem resiliência ou não. Exato. Porque veja bem, imagina você na entrevista e você pergunta para o candidato: você é resiliente? O que você acha que vai responder? Sim. E aí eu É, anoto aqui, ó, ele é, é resiliente? pergunta aberta vai ser sempre sim ou não. E Se for você acha benefício que isso dele, acontece numa entrevista de emprego, Gleides? eu já vi casos da pessoa usar uma lista de perguntas, e se ela usar a lista de perguntas para treinar, do ponto de vista do entrevistador, ótimo. Mas já vi a pessoa pegar a lista de perguntas assim, ó, de A a Z e ir marcando mesmo as respostas. E às vezes a pessoa põe lá uma lista de 50 perguntas, ela não dá tempo para a pessoa responder, porque ela tem que fazer todas. Exato, gera aquela ansiedade. E numa entrevista, o entrevistador tem que falar talvez 20%, Sim, e o entrevistado falar 80%, porque é exato. nele falando e contando histórias que você vai captar se tem resiliência, se tem trabalho em equipe, se tem interesse realmente em desenvolver, se é aquela pessoa que é dedicada a aprender coisas novas, Uhum. se ela tem o nível de humildade para entender quando está errada, para aprender com o próprio erro. Essa série de questões você vai prestando atenção enquanto o outro fala, não Exato, enquanto você fala. exato. Então, a lista de perguntas, ela é legal você ter ela para você planejar e falar, vou fazer essas 3 ou 4 aqui, e aí eu tenho que estar preparado, porque essas 4 podem me levar a pensar em mais 2. Sim, Mas eu tenho que preparar essa lista antes, ela só não pode ser uma lista de 50 perguntas, exato. porque eu não dou conta de perguntar, o outro não dá conta de responder, e vira aquela confusão. O mais Essencial. não, a palavra que eu queria falar é o mais jeitoso, não vou achei a palavra aqui, do entrevistador, é conseguir colocar essas perguntas dentro de um assunto, para Sim, que essa conversa fique uma conversa descontraída, porque senão vira inquisitória, sim, né? Me fala do seu trabalho. Aí você fala, mas você gostava de trabalhar com as pessoas? Gostava de trabalhar lá? Tá, mas como é que era lá? O que você exato. fazia? O que dava errado? O que não dava? Sim, Não, cara, tem que ser uma conversa. Eu pergunto, você me fala, eu faço um comentário, a gente conversa sobre aquilo, a gente troca uma ideia sobre aquele assunto para descontrair. E aí eu, dentro daquele assunto, eu encaixo uma outra pergunta, mas não no formato inquisitório, mas no formato de bate-papo com um amigo. exato. Então, Interação veja bem, essa dificuldade que a gente tem que treinar, que é é treinável. conversa descontraída sem ser descontraída, Sim. baseado nas competências que foram mapeadas antes. E por mais sério que o empresário seja, um gestor de área seja, é possível treinar isso. Isso é treinável. Com E certeza. eu digo isso porque na situação que eu mencionei, houveram várias, mas teve uma específica, que eu tive a oportunidade de conversar com o gestor e falar sobre a parte de análise comportamental, por exemplo, adaptado para a parte de entrevista de emprego. Não vou entrar em detalhes aqui agora, porque isso é um outro assunto,
Mas o simples fato da pessoa conhecer de perfis comportamentais e entender como fazer perguntas já mudou o jogo. Depois de um tempo, veio me agradecer. Gleison, rapaz, aí ele falou assim comigo, aquela técnica que você me ensinou lá de entrevistar, para mim, eu já ganhei o ano inteiro. E ao mesmo tempo eu fiquei meio sem graça e percebi como é que eu fazia algo tão errado, tendo uma forma tão simples de conduzir. Então, assim, é treinável. Basta a pessoa realmente abrir-se para isso e perceber que é útil e fazer o que precisa ser feito no sentido de aprender. Exatamente. Vou te dar um exemplo aqui bem interessante que eu já vi também, e aí a gente vê isso no dia a dia. É quando você está entrevistando alguém, você falou de perfil, me veio isso na cabeça. Quando você está entrevistando alguém que é mais analítico, e aí você traz uma pergunta e a pessoa vai te explicar o passo a passo, com os detalhes do porquê de cada coisa. E aí Exato. você, ao invés de aproveitar a oportunidade para entender que essa pessoa é analítica, e que aí eu entendo se ela, por exemplo, uma pessoa analítica em determinados cargos no financeiro é maravilhoso. Uma pessoa analítica no fiscal, departamento fiscal, é muito bom. Uma pessoa analítica num processo de auditoria, seja ele qual for, ou Uhum. na análise de métricas de venda, por exemplo, Sim, controle ela de é qualidade. fundamental. Mas ao invés de eu gastar o meu tempo ali ouvindo para entender o quão analítico ela é, eu acho que aquilo ali está me tomando tempo, porque está chata a conversa, porque eu não sou analítico. Exato. E aí eu vou para outra pergunta, porque aquela está chata. Ao Sim. invés de aprofundar aquela e entender, cara, esse está no nível que eu preciso. Então, isso é análise de competência. Então, veja bem, nós íamos lá da competência, passamos pela cultura e chegamos na entrevista que faz o processo aí, analisando competências e cultura. Nos Já instantes, já vamos para a próxima. nos instantes quase finais, daqui a pouco você vai falar sobre a expressão vender que veio na sua mente. E nós vamos falar também quais são os benefícios. Nós vamos encerrar falando para o empresário e o gestor quais são os benefícios de você ter bem definido esse processo de recrutamento e seleção da sua empresa. Ainda que você não avance para aquele nível que você acha que precisa ter de um departamento de recursos humanos, nós vamos mostrar aqui alguns benefícios, analisar alguns benefícios de você ter isso bem estruturado, melhor estruturado, ter esse processo de recrutamento e seleção de uma forma mais profissional. Então, você empresário, gestor, continue fazendo as anotações e à medida que você for tendo ideias, for tendo esses insights, já anota para executar, para colocar em prática na sua empresa. Eu costumo dizer que é melhor uma mudança executada, ainda que precise de ajuste, do que várias ideias anotadas sem nenhuma ação. Sobre vender, Edson, eu fiquei curioso, rapaz, por que você sugeriu essa palavra vender em relação ao processo de recrutamento e seleção? Não é verdade? Será Sim, que estamos contratando vendedores? pois é. Falar em venda, estamos contratando vendedores. Ô, Gleidson, eu me pergunto isso em alguns momentos. Quando uma empresa precisa crescer, e aí crescer a gente fala sobre lucro, porque para crescer precisa ter mais lucro, seja percentualmente ou em valor absoluto, para que tenha caixa para fazer acontecer. Quando a pessoa pensa em crescer, ela fala assim, não é só isso, mas como regra geral, o primeiro pensamento é eu preciso vender mais. Uhum, Precisar vender mais me leva a pensar em vender mais para os clientes que eu já tenho e ou vender para clientes novos, né? Eu posso procurar trabalhar a minha base interna a partir do momento que eu olho e falo, cara, as pessoas estão me comprando isso, mas não estão me comprando isso. Se eu fizesse comprar isso aqui, eu já cresço. Ou posso também falar, bom, meu mix é pequeno, meu produto ou serviço é pequeno, ou eu crio mais serviço para eles, ou eu vou trazer clientes novos aqui. Quando a empresa chega nesse momento, ela decide investir dinheiro para conseguir o resultado que ela espera. Dinheiro, tempo e energia, mas basicamente dinheiro para o nosso pensamento aqui, para que ela consiga atrair mais clientes ou atrair o interesse daqueles clientes que já existem ali. uhum. Ponto. Agora, para vender mais ou para qualquer outro resultado que ela precisa da empresa, ela precisa ter
profissionais qualificados para fazer acontecer. Aí eu tenho dois caminhos de novo, que é muito parecido com o cliente. Então eu começo a trabalhar a ideia do cliente externo e do Uhum. cliente interno. Eu preciso fazer duas coisas. Ou eu faço, crio uma maneira dos profissionais que estão comigo, assim como os clientes que eu dei o exemplo, dos profissionais que estão comigo, aumentar a sua produtividade ou a sua qualidade, para que depois vire produtividade, para que elas consigam trabalhar os clientes que já existem e os clientes novos que vão chegar. Sim. Ou eu preciso trazer pessoas novas para compor o time para dar esse suporte no crescimento que eu preciso. Então, quando eu falo em vender mais, eu penso em cliente, eu penso em produto, eu penso em estrutura e penso em pessoas. Eu qualifico ou eu trago gente boa para fazer o processo acontecer. Muito Hum. bem. A palavra vendas veio aí porque em qualquer desses processos eu estou vendendo. Quando eu me proponho a fazer um desenvolvimento de pessoas dentro da empresa, eu preciso vender para elas a ideia de que vale a pena esse esforço a mais para o resultado que virá, Ok. que é o papel de qualquer empresa. Eu faço um esforço para colher um resultado. E é o papel de qualquer profissional que quer crescer. Eu faço o esforço para receber o resultado. Então, eu preciso vender para essas pessoas essa ideia. Quando eu estou no recrutamento, muitas vezes a empresa esquece da importância de vender o valer a pena entrar nessa empresa. Uhum. E quando você está num processo de recrutamento e seleção, quando você está aumentando o nível do tipo de profissional que você traz, eu preciso trazer profissionais mais qualificados para a empresa, mas eu preciso vender a minha empresa para esse profissional. Eu preciso mostrar para ele que vai ser muito bom ele entrar nessa empresa. Porque Uhum. as pessoas acreditam que um processo de recrutamento e seleção é o cara vem aqui oferecer o trabalho dele e eu vejo se eu aceito. Tá. No mundo onde você está contratando mão de obra menos qualificada, tecnicamente, comportamentalmente, e você tem um volume de pessoas por vaga, esse comportamento não é ético, mas ok, você vai ainda colher resultados, mas não é ético diante da relação humana. Então já não é bom por aí. Agora, no momento onde você tem mão de obra escassa, como é o momento nosso, já há algum tempo, e você ainda precisa contratar pessoas de maior qualificação, a mão de obra fica mais escassa. Então a coisa virou. Exato. Agora é você mais 10 empresas disputando esse profissional. Então eu preciso criar um arcabouço de argumentação que mostre para ele que vale a pena vir para a minha empresa. Isso acontece geralmente lá no processo de atração, por isso que eu falei recrutamento, seleção, atração, Uhum. e muito forte dentro do processo da entrevista. É lógico que tem uma série de bastidores aí que precisa ser preparado, como essas competências, como a cultura, como um bom plano de cargo e salário, como o processo de desenvolvimento por competência implantada, tem uma série de coisas aí. Mas eu Sim. preciso vender essa ideia. Então, eu estou contratando alguém, mas esse alguém está. Se ele for bem qualificado, pode perguntar na entrevista se ele está participando de outros processos, que ele está participando de um, dois, três, quatro. Ele Exato. está participando de outros. Então, é preciso saber vender a sua empresa, assim como você precisa saber vender para os clientes que vão fazer a sua empresa crescer, você precisa saber vender aquela experiência do colaborador na sua empresa também para fazer a sua empresa crescer, porque senão você não vai trazer bons profissionais para a sua empresa. Então é por isso que eu encaixei a palavra vender aí. Perfeito, Edson. Falando de benefícios, o Gleidson, Edson, quais são os benefícios de eu fazer de fato um processo de recrutamento e seleção mais profissional na minha empresa, até chegar a ponto de ter realmente lá um setor de recursos humanos funcionando? São vários os benefícios e um deles que eu vou citar como exemplo é o impacto na rotatividade. Quando você faz um processo de recrutamento e seleção profissional, você diminui o índice de rotatividade, a palavra chique turnover, dentro da empresa.
E por que que você reduz? Ora, se você já vai fazer algo do ponto de vista científico ali, já tudo desenhado, que tipo de conhecimento a pessoa tem que ter, habilidade, a competência, tanto técnica quanto a competência comportamental, logo não vai entrar no seu negócio qualquer um. Então, com isso, você está diminuindo a probabilidade de uma rotatividade. E é importante dizer que isso é possível medir. Então, você pode pegar o índice de rotatividade da sua empresa hoje, pega esse indicador e aí começa a implementar um processo de recrutamento e seleção melhor profissionalizado e depois começa a medir de tempo em tempo que você vai perceber de uma forma clara por meio desse indicador, o índice de rotatividade, essa redução. Então, se não está tendo rotatividade, você não está tendo gasto com acerto, você não está tendo gasto, inclusive, que aí já é um outro impacto no índice de absenteísmo, que é quando a pessoa começa a faltar demais ao trabalho, sair mais cedo, chegar atrasado, porque às vezes a pessoa foi contratada pelo salário, você deixou passar porque precisava, mas passaram-se alguns meses e a pessoa já está entediada porque ela está num local que não era para estar, ou do ponto de vista de empresa, ou do ponto de vista de setor. De repente a pessoa seria top numa outra área, mas pela falha lá atrás, no início do processo de recrutamento e seleção, ela foi contratada, está numa área que ela não se adequa muito ali àquela área. E uma outra coisa importante dizer, que do ponto de vista até de participação na memória das pessoas, quando você faz um processo de recrutamento e seleção profissional, você está até blindando a imagem da empresa. Porque imagina a pessoa que vai para dentro da sua empresa e fica pouco tempo e depois ela sai falando porque ela saiu de lá com uma má impressão. Então, Você roubou minha próxima fala. então, Porque isso aí continua. tem a ver, reforça ou não, mas É, no caso possível, reforça a atração. Que é as pessoas falando bem da sua empresa lá e a galera de lá falando, rapaz, será que não tem vaga lá para ir para lá, não? Complemente, por exato, favor, desculpa ter interrompido. exato. Não, você pode falar o detalhe que você ia falar. Eu só quis citar isso como exemplo, porque às vezes a pessoa, o empresário pensa assim, mas como é que eu calculo isso então? Será que vai ter um benefício financeiro para mim? Então, só de você reduzir o gasto com acerto de pessoas, reduzir gasto, porque se alguém começa a chegar atrasado demais, a faltar demais, isso gera um impacto em termos de produtividade lá atrás. Gera uma necessidade de você sacrificar alguém ou até mesmo contratar um terceiro para cobrir aquela pessoa, se ela começa a pegar testado demais. Então, olha de forma prática o impacto positivo de você profissionalizar o recrutamento e seleção. Ô, Oi. Gleison, dá um outro exemplo. Quando você tem uma pessoa que já está melhor adequada ao seu perfil de negócio, você reduz o tempo de aprendizagem daquela empresa. Não elimina, porque o processo de aprendizagem é contínua. Mas aquela curva de aprendizagem entre a data que a pessoa entrou efetivamente e ela já ficou apta para desenvolver o trabalho bem desenvolvido, então você reduz isso. Você reduz os custos com investimento em treinamento. Porque você não vai treinar a pessoa de uma forma aleatória, você vai treinar de um modo mais específico, mais direto ao ponto, mais assertivo. Um outro benefício, eu falei de três aqui do ponto de vista de dinheiro, eu vou falar um que não é apenas de dinheiro, mas é do ponto de vista de ambiente. É o ambiente da empresa, e a expressão chique é o clima, né? O clima organizacional. Então, quando você consegue contratar pessoas melhor adequadas ao perfil do negócio, do ponto de vista de clima dentro da empresa, relacionamento entre as pessoas ali e daquelas pessoas que trabalham com o público externo, também é muito melhor. E isso vai influenciar em quê? Qualidade de vida, bem-estar, qualidade emocional das pessoas ali dentro. Nós Perfeito. temos outros exemplos de benefícios. Eu vou parar nesses três aqui, dar oportunidade para o Edson mencionar algum, se ele quiser mencionar. Nós estamos nos instantes quase finais do podcast. Você está participando do podcast Talento, Gente e Gestão. Esse é um podcast da Emily Silane com Edson Ferreira e Gleidson. Ô, Gleidson, eu acho que quando a gente fala aí de cultura, por exemplo,
E quando você fala assim, a pessoa que entra na empresa e ela vai ficar mais tempo, ela vai trazer uma série de benefícios, inclusive está alimentando o que eu falei, que é o processo de atração. Por quê? Porque isso eu vejo na prática, tá? Pessoas que entram na empresa, o processo seletivo foi daquele jeito que nós citamos alguns aqui, e aquela pessoa ela não fica por um longo tempo na empresa. Primeira coisa, ou ela não fica longo tempo na empresa, ou ela fica muito tempo sem se desenvolver, ou ela fica muito tempo se desenvolvendo. E aí Sim, só há um caso que é benéfico. Porque para mim a coisa mais triste que tem é alguém entrar e sair no período de experiência. exato. Se alguém não está passando do período de experiência da sua empresa, há um processo crítico no recrutamento e seleção. Porque se a pessoa não é capaz de passar 90 dias bem na sua empresa, há um processo crítico de recrutamento e seleção. Mais crítico mesmo, né? Então, essa é a primeira análise que você pode fazer em relação a isso. Então, um grande benefício é o financeiro, porque quando alguém entra, fica 90 dias e sai, é um dinheiro que foi embora que talvez você não consiga nem metrificar, Exato. não consegue, não é tangível. Apesar de ter estudos que mostram hoje que, dependendo do cargo, um profissional, um processo de substituição custa até 10 salários do profissional, Uhum. né? Que se ele ganha X é 10 vezes mais no por quê? Porque até essa pessoa chegar para entregar resultado no nível que o outro estava, é muita perda que acontece no processo. Sim. Então, um dos grandes benefícios é esse. Eu quero citar um caso aqui, uma história, né? Não é bem uma história, mas eu vou contar uma situação que eu vi acontecendo também. A questão voltando um pouquinho na questão da cultura, que tem a ver com o processo de recrutamento e seleção. Então, você precisa trazer pessoas adequadas à sua cultura, ou você precisa fazer a mudança da cultura para trazer o profissional que você quer. Uma empresa que tem profissionais de alta performance, gente que quer entregar resultado, que quer trabalhar e fazer acontecer, essa equipe, essa empresa, ela não aceita profissionais de baixa performance. Quando Exato. entra alguém na empresa que quer fazer corpo mole, que não quer estar no mesmo ritmo, a própria equipe expulsa ela, a cultura expulsa aquela pessoa. Uhum. Nesse caso, eu digo o seguinte: que bom, porque eu tirei alguém que não está com essa performance toda. Sim. Mas é um outro caso. É uma empresa que é de baixa performance, que é, na maioria, a equipe ali, na sua maioria, só faz o básico. A empresa até tem lá uma renda que vai entrando, mas aquela equipe só faz o básico. E essa equipe contrata uma pessoa de alta performance, uma pessoa que chega para fazer acontecer. Uhum. Ela chega para dar o resultado que espera, mas ela vê que o time não vem junto. Sim. Essa pessoa sai fora. Exato. Olha a importância da cultura. Então, você precisa olhar para a sua empresa, entender as competências que você precisa para você construir essa alta performance. E aí só para concluir a minha parte também, que a gente já há um tempão que está aqui, nem sei mais quanto tempo nós estamos aqui, 1 hora e qualquer coisa, pelo jeito, e também para não ficar muito chato, eu convido o empresário aí, já que a gente está falando de processo seletivo, o empresário, RH, o gestor, seja quem estiver nos assistindo ou ouvindo aqui agora, a pensar o seguinte: se eu tenho um problema de comportamento com a pessoa que entrou na empresa, principalmente no período de experiência, uma pessoa, quando sai por 90 dias, ela sai por uma questão comportamental. Ela sai por soft skills. Porque hard skills, ou ela vem com, ela vai ser treinada ali. Sim. Então, aquela capacidade de aprender dela também é uma parte comportamental. O interesse, o foco, o raciocínio, a dedicação. Se na sua empresa as pessoas não estão ficando por longo prazo, principalmente se for 90 dias, por favor, faça um favor a você mesmo. Reveja seu processo seletivo. Se é que há um processo. Se não tiver, defina um e coloque alguém que tenha um mínimo noção de como mapear essas competências para fazer o seu processo seletivo. Se o seu problema está na parte técnica a longo prazo, aí você precisa pensar no treinamento e desenvolvimento. Aí o problema é treinamento. Geralmente, o problema técnico é treinamento e desenvolvimento. Que a gente não está muito preocupado em contratar o técnico, a não ser em cargos ou vagas ou profissionais muito específicos.
né? No mais, naquele know-how que a empresa tem, a gente não preocupa muito com hard skills. A gente contrata e treina. Se ela tiver o comportamento adequado, ela funciona. Então, se o seu problema for técnico no longo prazo, na aprendizagem, comece a pensar no seu processo de treinamento e desenvolvimento de pessoas, que é um elemento do RH, um subsistema do RH. Se você tem um problema aí de comportamento, principalmente nos primeiros 90 dias, mas aí pode ser também 120, 150, aí a gente vai detectando, mas geralmente 90 dias, coloca o seu olho voltado para o processo de recrutamento e seleção, porque ele está sendo muito mal feito. E aí, quando eu digo mal feito, não é de má vontade. É que às vezes a pessoa não tem a competência necessária para executar aquilo. Ou o processo não existe. Eu acho que Perfeito. deixando eu gosto de deixar uma coisa prática aqui no finalzinho. Isso aí é uma coisa prática. Observa e atua. Maravilha. Empresário, gestor, nós chegamos nos instantes finais do nosso podcast Talento, Gente e Gestão. Parabéns pela decisão de ter estado aqui conosco. Nós falamos aqui sobre a gestão de recursos humanos, especificamente sobre recrutamento e seleção. Forte abraço, até o nosso próximo podcast. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Talento, Gente e Gestão, podcast da M2C Learning.